Meu nome é Lucas Santos, sou do turma terceiro ano C e eu vou explicar a primeira, segunda e terceira questão da atividade avaliativa de Sociologia referente ao segundo bimestre. Vou começar pelo primeiro. A prática histórico-cultural de matriz africana no texto, descrita no texto, representa uma... Vou logo ler o texto. Outra importante manifestação das crenças e tradições africanas na colônia eram os objetos conhecidos como bolsa de mandinga. A insegurança, tanto física como espiritual, gerava a necessidade generalizada de proteção das catástrofes da natureza, das doenças, da má sorte, da violência, dos núcleos urbanos, dos roubos, das brigas, dos malefícios de feiticeiros, entre outros, tanto para trazer sorte, dinheiro e até atrair mulheres. O costume era recorrente nas primeiras décadas do século, envolvendo não apenas escravos, mas também conhecidos homens brancos. As bolsas de mandingo é o nome de uma prática histórico-cultural de matriz africana que visava garantir o amparo tanto físico quanto espiritual, assim como foi mostrado no texto, com a intenção de minimizar o sentimento de desamparo social de escravos e de pobres homens brancos. Então, com isso, a alternativa certa é a letra E. Agora sobre a segunda questão. Na segunda metade do século XIX, a capoeira era uma marca de tradição rebelde da população trabalhadora urbana na maior cidade do Império do Brasil, que reunia escravos e livres, brasileiros imigrantes, jovens e adultos, negros e brancos. O que mais os unia era pertencer aos porões da sociedade e na última escala do piso social que estavam os escravos africanos. De acordo com o texto, um fator que contribuiu para a construção da tradição mencionada foi a... Bem, a alternativa correta é a letra E, devido à diversificação dos grupos que participavam, assim como foi mostrado no próprio texto. E a única coisa que unia eles era a vontade de praticar esse esporte e por pertencer à classe mais baixa da sociedade da época. Bem, agora a terceira questão. Muitos países se caracterizam por terem populações multiétnicas. Com frequência, evoluíram desse modo ao longo dos séculos. Outras sociedades se tornaram multiétnicas mais rapidamente, como resultado de políticas incentivando a migração ou por conta de legados coloniais e imperiais. Do ponto de vista do funcionamento das democracias contemporâneas, o modelo da sociedade descrito demanda simultaneamente. A alternativa correta é a letra B, universalização de direitos e o respeito à diversidade. Bem, as democracias contemporâneas elas apostam em algumas políticas que visam ampliar os direitos dos indivíduos e a aceitação das diversidades, como a tentativa de diminuir as restrições que impedem de forma indireta a participação efetiva dos cidadãos. Olá, boa noite. Eu me chamo Hélio, sou aluno do terceiro ano C. Fiquei com a sexta questão e a sexta, a sétima e a oitava. Ok, vamos logo para a pergunta. Como o texto é muito longo, aí eu preferi só ler a pergunta. A reivindicação dos direitos culturais das minorias, como exposto por Habermas, encontra-se amparo nas democracias contemporâneas na medida em que se alcança. Nessa questão, a letra certa é a letra C. A coexistência das diferenças, considerando a possibilidade de os discursos de autoentendimento se submeterem ao debate público, cientes de que estarão vinculados à correção do melhor argumento. Na sétima questão, temos uma lacuna com um texto dizendo: é uma visão do mundo onde nosso próprio grupo é tomado como o centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos por meio dos nossos valores, modelo e definições do que é existência. No plano intelectual pode ser visto como uma dificuldade de pensarmos a diferença no plano afetivo, como por exemplo de estranheza, medo e hostilidade, e etc. O conceito preenche corretamente a lacuna é denominada de... Nessa questão, a questão certa é o etnocentrismo. Por quê? Trata-se do etnocentrismo, é um termo utilizado para caracterizar uma cultura de que se mostra mais importante do que as outras.
Na oitava questão, temos a seguinte pergunta. O antropólogo inglês Edward Taylor, que viveu de 1832 a 1917, foi responsável por criar a primeira definição da cultura. Segundo o estudioso, ela representa. Aí temos o texto dizendo: todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de sociedade. Sobre o conceito de cultura, é correto afirmar. Nessa questão, fica a questão certa é a cultura e o conjunto de tradições, crenças e costume denominado grupo social. Nessa questão fica a questão certa letra C. Por quê? A cultura é um conceito complexo das áreas da antropologia e sociologia, que envolve as tradições, as crenças, os comportamentos, os modos de fazer, a arte, a religião, a língua, a moral, os valores e as leis e etc. Meu nome é Danilo Moreira, eu sou do terceiro ano C. Eu vou explicar a questão 9 e 10 da lista de Sociologia. 9. Todos nós brasileiros somos carne da carne daqueles pretos e índios supliciados. Todos nós brasileiros somos por igual a mão possessa que supliciou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz que se conjugaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos, e a gente insensível e brutal, que também somos. Descendentes de escravos e de senhores de escravos seremos, sempre servos da malignidade destilada e instalada em nós, tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzida para doer mais, quanto pelo exercício da brutalidade entre homens, sobre mulheres, sobre crianças convertidas em parte de nossa fúria. A mais terrível de nossas heranças é esta de levar sempre conosco a cicatriz de torturador impressa na alma e pronto para explodir na brutalidade racista e classista. O trecho do texto acima aborda sobre a mistura étnica na formação da identidade brasileira, no olhar do antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro. Essa questão é a alternativa A. A mistura étnica do Brasil é considerada positiva e vem se adaptando com o tempo. Questão 10. Transmitido de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos, em função do seu meio envolvente, da sua interação com a natureza e da sua história, e confere-lhes um sentido de identidade e de continuidade, contribuindo assim para promover o respeito da diversidade cultural e a criatividade humana. São exemplos de patrimônio cultural e material, exceto essa questão é a letra D, vestimentas e utensílios.